Olá, eu sou Charlie Austin e eu sou tu, e você está aqui no Merlin Sage. Sejam bem-vindos à live desse domingo. É um prazer poder receber todos. Se você é novo no canal, eu te incentivo a você checar principalmente a playlist da qual esse vídeo faz parte, Ensinos da Transição Planetária, ano 2. E se você teve aí um acordar espiritual, uma noite escura da alma, já vem entendendo o que precisa trabalhar na sua ascensão, vale a pena também checar a playlist diário de bordo da ascensão. Os vídeos foi intencionado originalmente que eu os publicasse diariamente, e na maioria das vezes eu consigo publicá-los diariamente, se não, qualquer outro dia da semana sempre tem um vídeo quentinho, um vídeo novo saindo aqui no canal. Eu peço a sua inscrição para ajudar esse tipo de material a chegar a outras pessoas que estão na senda ascensional. E depois da sua inscrição eu vou arrumar aqui a minha câmera, porque sinto que ela está um pouco torta. Apesar que não vai fazer muita diferença, não é? Opa! Eu acho que deu uma melhoradinha, vamos ver. Vamos ver agora. Quase lá. Eu acho que assim está melhor. Pelo menos não tá, eu não tô meio na... É transversal que chama? Diagonal? Gente, não sei as palavras em português, às vezes me falta. E vamos falar sobre um assunto de extrema importância. Um assunto que, dentro da sua categoria, dentro do seu espaço de consideração, ele está no pico, ele está no topo de importância em relação aos outros que agregam a mesma categoria de atuação ou de consideração. Hoje é hora de a gente falar sobre soltura e equilíbrio. E entendam que há um esforço contínuo e compenetrado deste canal na internet e da minha parte e das energias ascensionais que aqui estão comigo, de nós apresentarmos a jornada da ascensão e o trilhar através dessa jornada, de vários ângulos. Então, há sempre um revisitar. Estamos sempre revisitando conceitos, definições, eventos que podemos esperar dentro da senda ascensional, mas sempre sob um novo prisma, sempre sob um novo ângulo, sempre sob uma nova colocação. Para que através da repetição essas informações possam se assentar além do que apenas ficar na mente ou no consciente, mas descerem para o subconsciente, adentrarem até mesmo as camadas do inconsciente. E assim, as três mentes, o superconsciente, o consciente e o subconsciente, estarem familiarizados e vivendo esses conceitos na prática. Daí a importância de sempre repeti-los, daí a importância de sempre trazê-los com um novo frescor, para que nunca saia do nosso foco de alma a importância de viver o que se aprende e de viver aquilo que é requerido ser vivido na ascensão.
E eu já falei aqui algumas vezes no canal sobre permissionamento. Tem uma live inteira sobre permissionamento. Tem um vídeo que é uma integração musical das energias do permissionamento. E o permissionamento é a síntese, é o ato de soltura e equilíbrio. É mais do que um ato, é uma filosofia, é um modo de vida permissionar. Eu estou sempre repetindo para os queridos que estão na mentoria, vez por outra surge a oportunidade para eu os lembrá-los de permissionar, permitir-se e permitir o que é, quer de ficar como está, quer de ir, quer de chegar como algo novo, pessoas novas e circunstâncias novas na nossa vida. Eu já disse também que o permissionar, ele vai muito além do que o desapego, do que o deixar ir. O desapego, o deixar ir, o deixar acontecer, o deixar ser, são apenas facetas, características, parcelas desse ato maior, que são todas as potencialidades que só podem existir quando um ser permissiona. Quando nós falamos de soltura e equilíbrio, quando você solta algo, alguém, alguma coisa, você logo equilibra. Eu vou repetir novamente, quando você solta, logo você equilibra. E quando você equilibra, as energias universais podem te servir. E quando as energias podem te servir, você recebe o que alguns entenderiam como a recompensa do que foi solto. Às vezes, a própria coisa que foi solta. E de uma certa maneira, não há como soltar nada, incrivelmente, para surpresa de alguns, visto que eu falo tanto de permissionar. Não há como você soltar, deixar ir o que quer que seja da qual você queira se livrar, ou se desapegar, ou se desconectar de. Pois estamos imersos no éter, todos conectados através desse éter. Todos uma manifestação assentida como empírica desse éter. Enquanto na forma, enquanto no físico. E por conseguinte, tudo que te liga ao supostamente outro ou outra coisa, a parte de você, é na verdade não algo que te liga a este outro ou a essa outra pessoa ou coisa, mas sim esses ligamentos, essas conexões, extensões do seu mesmo corpo, que te levam a um próximo ponto focal desse corpo, uma outra coisa, pessoa ou situação.
E aquela outra pessoa, coisa ou situação, por sua vez, tem seus ligamentos ou tendões, que nada mais são do que a extensão do corpo daquela outra coisa, pessoa ou evento, que os liga ao próximo ponto focal, uma extensão do próprio corpo da primeira, da onde se originou as pontes e os fios de ligação. Por isso que os pontos focais de aglutinação de energia são os pontos visíveis, perceptíveis da consciência, ainda que na etericidade. O que quero dizer é que eu e você somos pontos focais, focos de luz, provas no físico de que a consciência de que a consciência está trabalhando, de que a consciência está ativa, de que a consciência sempre é ativa. Então, se somos extensões dos corpos de outros e outros são extensões dos nossos próprios corpos, ou o que nos liga a outros e o que liga outros a nós e a outras pessoas são apenas a ilusão de que há uma separação, um espaço entre objeto A e B ou pessoa A e B, pois no fundo são todos focalizações de uma massa maior, de uma estrutura maior que chamamos de consciência. Volto então ao começo desse raciocínio. Não há de fato como soltar, a não ser que soltar coisas e pessoas muito associadas com esta parte de focalização da consciência, que seria eu ou você, ou quem quer que estiver assistindo essa live. Mas soltar para fora de nós, não. Soltar ao esmo, dentro dessa massa consciencial. Mas ainda está dentro de nós. E essas coisas vão achar novas combinações e vão se atracar e vão se conectar, vão docar, quer dizer, vão estacionar, ancorar em novos pontos de focalizações. E através desses novos portos ao qual elas chegam e se ancoram, de que adianta eu soltar? Mesmo que esse outro porto não seja você, ainda assim é uma extensão de você. Então logo elas se ancoram a apenas uma outra parte de você. Não tão mais rapidamente acessível. Mas a conexão continua, apenas de uma nova maneira. Assim, não há como, de fato, soltar no termo literal da palavra. Soltar para além de mim, para algo além de mim, para fora de mim. Não há fora de você. Há apenas você. Mas essa é uma live sobre soltura e equilíbrio, não é mesmo? E eu já estou desmantelando aquilo mesmo sobre o qual quero discursar nessa live. E aí vocês me perguntarão, Charlie, se não há soltura e equilíbrio,
da maneira como você colocou, por esse viés, por essa perspectiva, então como soltar e automaticamente equilibrar? Essa é uma ótima pergunta. O maior ato de soltar, o maior ato de soltura é você se soltar ou se liberar da necessidade de querer soltar ou de achar que você precisa fazer um movimento consciente muito profundo e concentrado. Solte-se da necessidade de soltar, e todos os soltares, todas as necessidades de soltar coisas ou pessoas que estavam debaixo da necessidade principal de soltar, esvaecem-se, vão-se, despem-se, desfazem-se. Isso é o mesmo do que dizer, pare de achar que há algo de errado com você. Pare de acreditar que você é realmente esse corpo. Pare de acreditar que você é realmente essa mente. Pare de acreditar que a vida só deve ter sentido se você estiver plenamente imerso nas dificuldades que definem a sua atual situação de vida, os desafios que definem a sua atual situação de vida, as vitórias que definem a sua atual situação de vida, os alvos e objetivos que definem a sua atual situação de vida. Pare de achar que os outros com os quais você convive, com os quais você relaciona, são os corpos deles, são as mentes deles, são as opiniões deles, são o que eles te contam no intervalo de trabalho. Pois quando você ainda acha que você é o seu corpo, você sente dor emocional ou física. Quando você ainda acha que as situações na sua vida, boas ou ruins, têm sim o poder de ter um espaço de fala e de influenciar a sua percepção de si, você já virou parte da percepção e não aquele que observa uma percepção de si. Você já está encadeado por aquilo que pensa sobre si, por aquilo que você aceita como sentimento apropriado de si. Quando você leva muito em consideração os desafios, as circunstâncias nas quais a sua vida está, você já se integrou a elas. Você já é parte do suposto ilusório problema que você mesmo está tentando resolver. Isso é o mesmo do que dizer que o ser humano às vezes é o seu pior inimigo. Um inimigo sagaz, fugaz também, pois ele se mascara como problemas, desafios, situações, reveses, dificuldades, e a lista é longa.
Então, solte-se da necessidade de soltar. E o soltar deixará de ser um dígito, um algoritmo na equação, através do qual você alcança o equilíbrio. E quando você soltar o soltar, soltará junto com ele. Todos os tipos de liberações que você faria se você continuasse a acreditar no paradigma de soltar. Não há como você fugir de você mesmo. Você pode tentar. Você pode fazer as coisas se soltarem no éter, achando que você está livre da responsabilidade de tê-las conectadas a você e de você ter de continuar a lidar com elas. Mas você é consciência, e se elas estiverem na consciência, e elas não foram aceitas, e elas não foram amadas, nem é que elas voltam. Do nada, simplesmente, elas continuam lá. Você apenas que teve a percepção de que elas foram. Mas essa conversa deve estar deixando vocês bem embananados. Charlie, você fala tanto de soltar, de equilibrar coluna de chakras, de equilibrar chuchu, né? De fazer isso e aquilo. Não, eu sempre falei de permissionar. É vocês, é por causa da dificuldade dos seus corações de se abrirem para a luz. Para, não que a luz de fora entre, é seus corações se abrirem para a luz que está dentro, luzir através da fresta que será aberta. É por essa dificuldade de vocês fazerem isso. É pela limitação, é por causa da limitação da língua humana. E é por uma docilidade da minha parte de usar conceitos dispersos e distantes do que eu realmente quero explicar, mas que são talvez um meio termo para eu aproximá-los da real verdade, que às vezes eu recorro aos termos soltar, equilibrar. É aquilo que sempre falo, para tornar didático, mas estamos chegando num ponto e rapidamente, em que não nos apetecerá, não é o que privilegiará o seu progresso, continuar o didatismo. Pois o didatismo também os mantém numa zona de conforto. É hora de irmos além. É hora de soltar o soltar. E o que sobra? A acepção, a percepção de que o equilíbrio não precisa de uma causa para existir, pois ele não é efeito. O equilíbrio simplesmente estará lá quando você soltar a necessidade de soltar para conseguir equilibrar. Muitos de vocês querem ir embora desse mundo físico. E de nada adiantará se fossem. Pois vocês estão levando a prisão de vocês junto. A prisão é as escolas com as demandas curriculares, é a demanda do sustento familiar, da comida na mesa, a roupa, o pagar das contas. É ainda a percepção pequenina de que vocês realmente podem ser afetados por coisas
pois vocês realmente acreditam que essas coisas são exteriores a vocês, quer seja uma retrogressão, quer sejam os astros nos céus, quer seja energias do ambiente. Obviamente, eu trabalho com vocês através desses prismas. Pois se eu levá-los para um outro ponto referencial, onde não precisaríamos trabalhar através desses vieses, vocês nem conseguiriam se ambientar e entender o que eu estaria dizendo para vocês. Então nós precisamos não simplificar, mas trazer... É eu falar de outras realidades através de filtros que não as servem, mas que de alguma maneira essa gambiarra funciona para que algo seja transmitido para vocês sobre essas realidades maiores. Eu vou dizer algo que vai parecer chocante para alguns aqui nessa live. O coronavírus está dentro de vocês. Os astros nos céus estão dentro de vocês. Todas as doenças estão dentro de vocês. Todas as noites mais prazerosas de sexo estão dentro de vocês. Toda a fortuna que você pode ter está dentro de você. Toda a lindeza, os momentos mais significativos está dentro de você. Seu complemento divino está dentro de você. É uma energia, não uma pessoa. É apenas para que você consiga enxergar esta energia que ela se apresenta como uma pessoa. Pois aí você para e presta atenção. Ela apresenta-se na forma para que você possa ver de que se há forma, talvez haja uma essência. E ao buscar aquela essência que você acha primariamente que está em estar com aquela pessoa, você começará a adentrar um caminho, uma senda que te levará para um ponto final, para um destino. Esse destino é dentro de você. E aí já não mais importará o holograma temporário que se apresentou fora de você. Tudo de bom e de ruim está dentro de você. Pare de acreditar que as coisas realmente têm efeito sobre você. Pare de jogar esse jogo. Parem de acreditar que vocês são um algoritmo no programa. Pois, em verdade, eu vos digo, cada um de vocês não é um individualmente. Vocês são o todo do programa. Vocês podem mudar qualquer interface da sua realidade. Qualquer elemento. A qualquer momento que vocês desejarem. A qualquer momento. Mas o primeiro passo é vocês introjetarem, é vocês aceitarem essa capacidade e não duvidarem dela por um segundo. Simplesmente a encontrarem lá dentro de você como uma sementinha e a regarem. Se ainda já não puderem arregar imediatamente, então já começa a valer, já é alguma coisa saber que a sementinha está lá. Como disse, vocês estão presos em tantas prisões. Quem dera que a única prisão fosse a do ego.
São as prisões dos projetos pessoais, são as prisões sexuais, são as prisões dos prazeres, são as prisões da rotina do dia a dia. São as prisões das crenças limitantes, são as prisões das opiniões pessoais, são as prisões da influência alheia, que não é alheia, é apenas sua energia se apresentando como se fosse algo alheio. São a grande prisão na qual você está, que é subdividida em várias prisões. A real prisão não é a roda reencarnatória. É entender quem criou a roda reencarnatória. Cada ser humano que adicionou um aro nessa roda. Alguns aros foram construídos por vários seres humanos. Cada ser humano que faz a manutenção de 1 centímetro dessa roda. Ele mesmo se aprisionando e se enjaulando. A soltura e o equilíbrio. Muitos acreditam que eles precisam de um motivo para viver. Uma razão para viver. Tudo bem, se isso é realmente necessário para alguns, se alguns realmente insistem, eu então direi. A razão para viver, então, use essa que eu vou sugerir. Experienciar. Ter experiências. Descobrir a vida dentro da vida. Mas, para aqueles mais afortunados, eu direi, a vida não precisa de razão. Você não precisa ter uma razão de viver. Eu não estou negando os benefícios daqueles que acham uma razão para viver. E aqueles que defendem de que a vida precisa de uma razão para ser, para existir. Eu estou apenas dizendo, se você for com esses dois, está bom para começo. Mas a real razão para viver, se é que há uma, é quando você percebe que não há uma razão para viver. E é aí que você vê a beleza da vida. Quão despretensiosa a vida é. Ela não se leva a sério. Ela não perde tempo em ficar tentando se definir, em ficar tentando em se entender. Pois ela está se conhecendo enquanto ela se permite ser e deixar ser e acontecer. Ela não tem a pretensão de elaborar-se ou de manter qualquer elaboração fortuitiva que nasceu através da interação de eventos, seres e condições específicas, controladas ou não. Então, é um erro. Muitas pessoas passam vidas ou uma vida inteira procurando uma razão para viver. Não precisa ter. Ou olhe para si. Coloque a si sobre diversos eventos e condições e situações. E entenda o que esse si, o que esse eu é no desenvolvimento das experiências. Você estará tão entretido na experiência de viver que o próprio desenrolar será a razão que tanto busca e verá que nem a precisava buscar. Então, não é para você se sentir em paz, para você se sentir inteiro, completo. Você não precisa ter uma razão para viver, uma vontade de viver.
Você precisa apenas viver. Você estar tão fascinado por essa experiência, tão engajado com adicionar à sua consciência e experiência, de que não importa então qual experiência ou experiências se tornem parte da experiência, pois você está preparado para todas, pois você sabe que algo sagrado está acontecendo, é a vida. E daí perde-se o sentido da dualidade dos eventos, quer sejam bons ou ruins, catastróficos ou encantadores, emblemáticos ou desimportantes, irrelevantes. Você está deixando a vida se manifestar através de você. E só a sensação de tê-la se manifestando através de você talvez seja o mais próximo dessa razão que você busca, pois a razão para viver não há. Basta você virar e decidir: eu quero viver. Não precisa motivo. É algo simples como dizer: eu quero viver. Eu sou a vida. Eu estou aqui para deixar que a vida seja. Eu não preciso perder tempo em filosofões, como que é esta palavra? Em filosofar. Em filosofar. Eu estou procurando, tem uma palavra na cabeça. É filosofar, mas tem uma outra palavra. Você não precisa perder tempo em ficar filosofando. É essa palavra que eu estava buscando. A vida é muito sagrada, muito delicada para trazer as energias mentais, para tentar reforçar as estruturas da mesma, que são tão etéreas e desconhecidas em boa parte por todos nós. E não é com esse objetivo, não viemos aqui para descobrir as estruturas da vida. As estruturas da vida somos nós. Somos nós. Então, tudo isso é como se eu dissesse: tudo bem, solte. Leve-se, ou seja, torne-se mais leve. Mas no processo de soltar algo, saiba que, na verdade, o algo que você está soltando, a pessoa que você está soltando, é você mascarando que o que realmente está acontecendo é você soltando a necessidade de soltar. Através da aparente experiência de não soltar a necessidade de soltar, mas soltar algo que se apresenta na necessidade de soltar, que você enxerga como algo ou pessoa ou evento específico. Não tente entender mentalmente isso que eu estou dizendo para você. E isso daqui não é um filosofar. Um dia vai clicar em vocês isso que eu disse. Você, na hora que você tiver no clique, a percepção, você nem vai saber explicar qual parte do processo é equivalente a uma parte desta última sentença que eu disse, mas você vai simplesmente dizer: ah, isso é o que o Charlie estava querendo expressar. Sei lá, eu entendo, mas é um entendimento que parece que não casa com a linguagem humana, que não casa com a linguagem verbalizada. Então, a Terra nesse momento
está soltando muitas coisas. O que é o mesmo que dizer que muitas coisas estão sendo equilibradas. Países estão em processos de soltura bem intensos. Almas estão soltando muitos contratos. Muitas pessoas estão saindo dos seus loops, então estão soltando os seus loops e ao mesmo tempo sendo soltas por eles. Essa não é a versão original dessa live. Originalmente era para eu ter feito todo esse discurso e não incluir a menção do que eu direi a seguir agora. Então esta é a versão final dessa live, a versão que eu decidi publicar no canal. Pois eu queria incluir as informações dos próximos minutos. Mas, ao divulgar as informações seguintes, entenda que tudo isso faz parte de um processo de soltura e equilíbrio. Várias partes do cosmos estão em processos intensos, consistentes e progressivos de soltura, de equilibramento. Por isso, vocês são convidados a soltar. Ir no mesmo embalo, no mesmo fluxo universal. Agora é o momento que vai horizontando, vai se aproximando de um pivô. São os momentos que antecedem algo maior. Momentos esses propícios para soltar, momentos propícios para fazer aquela mudança de carreira, para pedir demissão de um trabalho, para mudar de cidade ou de casa, para cortar os laços com aqueles amigos que já não te servem mais, para deixar-se importar com toda vez que alguém fala algo que você não gosta, para parar de brigar por questões políticas, para parar de ser mimado, enjoado e qualquer coisa ficar de cara fechada, para parar de se achar melhor do que os outros e o espertão, para parar de achar que você é muito espiritualizado. E você se basear nos tantos anos de estudo e de experiência e de livros que já leu. Agora é o momento perfeito para você soltar a necessidade de querer ir embora desse planeta se você ainda nem se soltou das suas prisões. Agora é a hora de você se soltar de todas essas prisões. Agora é a hora de você parar de acreditar em karma. O karma só existe para quem ainda quer ficar preso na roda reencarnatória. Se você quer ser um mestre, não há karma. Há o conhecimento do conceito karma, obviamente, mesmo como mestre, mas não há karma imperativo. É uma dimensão aonde a suposta e chamada lei do karma é o não é. É hora de você soltar a ideia de relacionamentos kármicos, de parceiros kármicos, de magia negra. É hora de você soltar até mesmo a ideia do umbral grosso, do umbral médio. Sim, tomar conhecimento sobre essas coisas, mas soltá-las. São experiências de outros. Eu sei que essas experiências existem. Mas nesta parte da consciência, esta parte dada a mim e que sou eu, essas coisas é o não é.
Soltar a impressão e percepção de que vocês estão saindo do seu trilho encarnatório. Soltar a percepção de que vocês não estão fazendo o suficiente ou estão fazendo mais do que o suficiente. Soltar a necessidade de se sentirem cansados. Soltar a necessidade de querer ser Deus, pois você já o é. Você precisa apenas realizar como você quer ser Deus em qualquer dado momento. Veja, todos esses soltares não pressupõem não ainda trabalhar, se informar, se esforçar. Você ainda se engaja com o jogo. Mas por oriundação, por iniciativa própria, não porque você depende do jogo, não porque você é cativo dele, mas porque você quer temperar a sua situação de vida, que permite que uma manifestação da vida possa surgir através de você como um ponto focal no mundo físico. É hora de soltar a solidão. É hora de soltar os desejos descomedidos, os prazeres. É hora de soltar tanta coisa. Aproveita que está todo mundo soltando no universo tantas coisas. E nós estamos no pivô da Terra, o corpo físico, liberar mais coisas que já não mais a servem. Recentemente, e essa é a parte extra dessa live. Na verdade, eu estou tirando alguma outra coisa que eu iria dizer originalmente, que estaria ocupando este espaço, e estou colocando essa informação. Mas eu achei que combinava isso que estou prestes a dizer com o que agora já compartilharei até essa altura. Recentemente, eu participei de uma reunião de vários conselhos espirituais universais. E eu estive presente nesse conselho através de uma capabilidade do espírito, uma capacidade do espírito que nós chamamos de adunuência. Há outros nomes, mas nós chamamos de adunuência. A adunuência não é necessariamente uma projeção astral. Então, não é o espírito saindo do corpo, o perispírito ou o que quer que seja. Não há deslocamento de você como fractal de consciência até algum lugar que é no físico ou algum lugar em alguma outra dimensão ou uma densidade parte de uma dimensão específica. Então, não é projeção astral, mas também não é apenas o envio da minha consciência remota, sem o corpo espiritual que acompanharia essa consciência. A adunuência é quando você está inteiramente aqui no físico, tanto em consciência quanto com o corpo, mas este outro ponto no universo, quer físico ou não, desdobra-se e se sobrepõe à realidade física. Você ainda está vendo a realidade física, as paredes, a cama, os móveis, mas é como se um filtro extra descesse, como se fosse um filtro de infravermelho, e você enxerga um outro landscape, uma outra paisagem se sobrepondo à sua. Só que agora todas as sensações sobrepostas sobre o ambiente físico no qual você está não são as do ambiente físico original, são as daquele lugar. E às vezes essa sobreposição de realidade ultrapassa até o espaço físico no qual você está. Então, se há uma parede aqui, e esse lugar
que está sobreposto sobre o físico continua para além da parede, você vê o ambiente além da parede. E você, na adonuência, você ouve os sons daquele lugar, quer seja um espiritual ou não, você vê as cores, você vê a textura, tudo. Essa é a adonuência, essa capacidade do espírito, muito raramente usada. Então, você tem a sensação de ter se projetado espiritualmente até este espaço. Mas você ainda está ciente de que você está aqui no físico e que o teu corpo físico, tanto o teu corpo físico, tanto o teu corpo espiritual, qualquer que seja o corpo espiritual, não saiu daqui. Mas você sabe que é como que todas as características da materialidade que dão a sensação real de você estar no ambiente físico foram meio que desativadas, desconectadas. E foi ativado por ressonância. Tudo aquilo que torna real esta outra densidade de experiência ou de local no universo que foi sobreposta sobre a qual você está. Essa é a melhor explicação que eu consigo dar para a adonuência. Não é bilocação também. Vamos dizer que a adonuência é uma mistura de projeção astral com visualização remota ou viagem de consciência remota mais biolocação. Então, a junção dessas três outras capacidades do espírito formariam a adonuência. E nessa experiência de adonuência foi interessante porque eu geralmente visito essas reuniões de conselhos espirituais através de projeção astral ou durante as horas de sono. E essa eu fui através da adonuência. E eu não fui... E não foi por iniciativa própria que eu escolhi a adonuência. Eu simplesmente fui e estava lá. Vocês devem saber que a nossa galáxia Via Láctea, falei errado, a nossa galáxia, a Via Láctea, Milky Way em inglês, ela tem um Sol central, Alcione, o cerne galáctico. E, além disso, a nossa galáxia faz parte de um conglomerado muito maior. Conglomerado este que compõe ou reúne várias outras galáxias. Esse superaglomerado, porque ele é maior do que um conglomerado, ele é um superaglomerado, é chamado de Lanicheia. Se eu não estou enganado, me corrijam depois se eu não estou pronunciando corretamente, mas se eu não estou enganado, a escrita é Lanicheia, Lanicheia, é um superaglomerado não de estrelas, de galáxias. E Lanicheia tem vários tendões, tem vários braços, se você pesquisar no Google. Na ponta de um deles você verá aonde está a nossa galáxia, a Via Láctea. Então imagine isso no universo físico, ok, pessoal? Cada galáxia parte de Lanicheia com vários milhões de mundos ou planetas e sistemas solares, e cada sistema solar e cada planeta dessas muitas galáxias tendo os seus sistemas planetários, as partes invisíveis desse sistema planetário, que seria o mundo espiritual ou o que nós chamamos de céu espiritual para cada um desses mundos, nas muitas galáxias, parte de um corpo celeste maior, que é o superaglomerado Lanicheia. E então imagine, você participar de um conselho, de uma reunião de espíritos elevadíssimos no cerne da nossa galáxia, perto do Sol Alcione, já é algo impressionante. Agora, quando essa reunião ela é transposta, ela é feita no centro, não da nossa galáxia, mas no centro ao redor, no centro no qual a nossa galáxia gira em volta, que é o centro de Lanicheia, que é chamado do grande atrator. Aí nós percebemos a proporção do que
estará a ser dito nessa reunião? Essa reunião foi feita no centro de Laniqueia, que é o grande atrator. Vocês também podem pesquisar no Google, achando imagens. E do lado do grande atrator tem uma esfera partida em dois, como se fosse um esferoide partido no meio por um círculo maior. E cada metade dessas duas esferas, cada metade dessas duas semisferas, no meio onde está partido, há uma protuberância que sai entre as duas. E essa protuberância circular é assentos, milhares de assentos, aonde foi feita essa reunião que eu participei por adunuência. Na verdade, eu havia ido até lá para falar de questões pessoais. E me vi pego numa assembleia de vários espíritos de vários mundos, dessas várias galáxias, parte desse superaglomerado, que estão também atravessando a atual transição planetária que o nosso planeta está enfrentando agora, desde março de 2020. E eu peguei um recorte dessa reunião, no momento que eu cheguei lá, em que eles estavam falando de 3 mundos específicos. Um era Atanaro, dentro da nossa galáxia Via Láctea, equidistante ao nosso planeta, ou seja, esse mundo chamado Atanaro, ele está na outra ponta da nossa Via Láctea, no outro polo oposto da nossa Via Láctea, no extremo oposto da onde está Terra. E Kepler 212b. Então, 3 planetas estavam sendo considerados com as suas respectivas transições planetárias. O que estava acontecendo? Atanaro, Terra, ou Aios, e Kepler 212b. O interessante sobre Kepler 212b é que ele é uma super-terra, conforme chamado pela NASA. Ele é um exoplaneta e ele já foi descoberto pela NASA. Se você pesquisar Kepler 212b, você vai encontrar até renderizações artísticas desse planeta. Ele parece que é 1,2 vezes maior do que o nosso planeta. E ele, se eu não me engano, fica na constelação de Virgo, ou Virgem, se eu não estou enganado. E o que é uma transição planetária? Soltura. Recalibramento da vida num determinado planeta. Por isso que é perfeito alinharmos a nossa recalibração pessoal quando um processo de mesma essência, mas em magnitude maior, está acontecendo no ambiente no qual nós estamos imersos, no caso, o nosso planeta. Em Atanaro foi dito de que a transição planetária deles havia se manifestado através de uma guerra planetária. E na contagem de anos naquele planeta, eles já estavam em guerra há 236 anos. O que equivale a 14 anos-luz da Terra. Essa parte não ficou muito clara para mim na reunião. Se 236 anos do mundo deles é equivalente a 14 anos na Terra, ou se 236 anos de guerra planetária, guerra global no planeta deles, é equivalente a 14 anos-luz. Apesar que 14 anos-luz, se eu não me engano, são 14 anos na contagem da Terra. Então, o tempo que levaria para nós chegarmos até esse planeta, 14 anos, é o tempo que a guerra está a realmente se passar em Atanaro. 14 anos, tempo terrestre. Mas no mundo deles, 14 anos, então
compreenderia, provavelmente tem uma contagem de anos pequeniníssima. Então, 14 anos do nosso caberiam 236 anos, como funciona a contagem no mundo deles. Talvez se eu embananei alguém, algum cientista que estiver aqui pode talvez esclarecer. Talvez nessa parte eu esteja falando uma besteira, mas o que é certo é que eu ouvi dessa maneira. 236 anos no mundo deles, 14 anos luz no nosso. Eu achei engraçado usar uma conta, uma métrica de distância no espaço sideral para se referir como a transliteração, o equivalente no nosso mundo. De qualquer maneira, 236, pelo menos o número, parece um longo tempo para uma guerra durar globalmente. Então, a transição planetária no mundo deles, que está acontecendo agora simultaneamente com o nosso, estava levando 236 anos. E a razão que Kibidi era o ser aparentemente comandando essa reunião. A razão que Kibidi deu para a transição planetária no mundo deles se dar dessa maneira com uma guerra global é porque Kibidi pontuou que esse mundo já estava muito polarizado em todas as áreas da vida. A polarização nesse mundo tinha chegado a tal ponto que todas as pessoas viviam em bolhas, não em bolhas literais, mas em bolhas. Já não havia mais comunicação entre nenhum segmento da sociedade ou das várias sociedades no mesmo mundo. Tudo estava polarizado. Política, caso tenha economia naquele mundo, economia, ciência, religião. Não havia nem conversa, nem diálogo. Estavam todos vivendo nas suas próprias, digamos, não só nas suas próprias bolhas, mas nos seus próprios cantos, nos seus próprios quadrados, que uma hora esses núcleos de vida super ultra polarizados, não se comunicando com os outros, teriam falta de elementos, de coisas. Eles mesmos escasseariam todo o seu suprimento, e por não conseguirem se comunicar ou terem construído pontes ou relações com os outros, teriam que ser forçados, já que não conseguiam gerar mais no seu espaço o que precisavam, a ter que tomar dos outros. Isso geraria desconfortos e, para uma guerra, é um pulo, não é verdade? E aí, começou a faltar vários recursos, obviamente, uma guerra mundial, e eles têm 3 luas em Atanago. E aparentemente, pelo que eu entendi, tem tecnologia suficiente para viajar essas luas. Então começou uma corrida espacial para ver que segmentos da sociedade naquele mundo chegavam mais rápido às luas. Aqueles que chegassem conseguiriam produzir o monopólio dessas luas para vender a água. Eles estavam indo nas luas para pegar água. Então, veja. Kibidi falou que dos 3 mundos, Atanago, Kepler 212b e a Terra, Atanago é o que tomou um caminho mais sofrível numa transição planetária. Kibidi até pergunta, por que para vocês soltarem esse nível de polarização que cortou todo o diálogo nas sociedades do seu mundo, vocês escolheram ir pelo caminho de transição de guerra? E o representante daquele mundo se expressou. Em Kepler 212b, a transição planetária deles está acontecendo através de uma praga, tipo um fungo, que atacou todas as plantações, todas as reservas de alimentação, toda a flora do planeta deles. Com isso, todos os elementos da flora que eram comestíveis. Imagina o mundo inteiro passando fome. E isso foi um reequilíbrio energético, de acordo com Kibidi. E com o próprio representante daquele mundo, pois o representante daquele mundo disse que havia uma espécie
que pululava o planeta deles, que por muito tempo eles não reconheceram essa espécie como uma espécie igual e mesmo pé de importância. E eles mataram milhares de seres dessa espécie. E aí Kibit pontuou que nada mais do que natural, de que agora eles padecessem também. Mas o fungo nas plantações deles, a nível global, que fez os seus estômagos, eu não sei se a biologia deles lá inclui estômagos, mas eu estou falando aqui didaticamente, que fez eles ficarem com seus corpos vazios, desprovidos de alimentação. Era apenas o universo querendo indicar para eles que a falta de alimento que eles passavam agora apontava para uma fome muito maior que já existia no espírito, nos espíritos dessa espécie predominante que matou a outra. A fome do amor. Era a falta de amor, de respeito à vida, que fez eles matarem a outra espécie. E agora, eles viam essa fome etérica, abstrata, manifestada através de uma fome literal. E veio terra, nosso processo de soltura e equilíbrio. E aqui vem um ponto. Kibidi falou que em dezembro desse ano haverá outro evento pivô. E sim, de acordo com ele, e eu espero que ele esteja errado, conectado com a pandemia. Ele falou bem claramente o que aconteceria. Mas eu, após refletir, vou omitir algumas especificidades da informação que ele passou lá. Porque sei que muitos de vocês não têm estrutura para o que ele compartilhou em detalhes com os que estavam naquela reunião no Grande Atrator. Mas eu também não quero os deixar desprovidos dessa informação. Por isso, sim, em dezembro desse ano haverá um outro desenvolvimento ainda conectado com a pandemia. E terá a ver com as vacinas e com uma nova cepa do coronavírus. Nos últimos meses nós já temos visto várias cepas. Mas de acordo com Kibidi, nenhuma dessas cepas se comparará com a cepa que surgirá em dezembro de 2021. Por sinal, em dezembro de 2021, completará 2 anos que a pandemia iniciou. Pois a cepa original do coronavírus começou a se espalhar em dezembro de 2019, lá em Wuhan. Na verdade, o timing é super estranho, curioso, que 2 anos depois, no mesmo mês onde a cepa original começou a se originar, novamente uma nova cepa nasça. E é importante, ele falou que essa cepa, nada do que já se surgiu de outras cepas até então se comparará a esta de dezembro. E eu espero que ele esteja errado, mas ele disse que essa cepa ela se adaptará e basicamente
se tornará imune às vacinas. É basicamente isso, de uma outra maneira. Obviamente, então, eu não quero usar exatamente as palavras que ele usou. Mas é isso, essa nova cepa estará conectado. Haverá uma relação. Novamente, as vacinas estarão nos holofotes da mídia, como tem estado por todos esses meses, mas não por causa da sua capacidade de nos imunizar, que é o papel delas. Mas elas ficarão em voga, ficarão nos holofotes, porque essa cepa, haverá uma conexão dela com as vacinas. Notem, prestem bem atenção. Eu não estou dizendo que a cepa vai ser originada das vacinas. Não é isso, não foi isso que ele disse. Não tem gente aqui que vai entender, você está querendo dizer que aquelas vacinas, Charlie, que não são sintéticas, que é com o vírus meio morto, o vírus vai ficar no corpo da pessoa e vai gerar uma nova cepa. Não, tem nada a ver. O que eu estou dizendo é o seguinte, é que em dezembro, de acordo com o Kibid, vai surgir essa nova cepa. E o grupo da população humana que essa cepa vai atacar, vai trazer uma relação. A mídia vai começar a associar, por algum motivo, o surgimento dessa cepa com o processo de vacinação. O que eu estou querendo dizer não é que eles vão dizer que são as vacinas que estão causando a nova cepa. Vai ter, eu não sei ainda como esse evento vai ser destrinchado no mundo físico, mas alguém vai cantar a bola de que esta nova cepa do coronavírus é como se o vírus tivesse consciência própria. E ele tivesse encontrado a formulação perfeita de si mesmo, para que nem mesmo mais as vacinas consigam pará-lo. É basicamente isso. É nesse sentido que a mídia vai associar as vacinas, a vacinação, com a nova cepa. O que eu estou querendo dizer é assim, imagine, pessoal, de que até dezembro desse ano, muitos países estarão vacinados por completo. Os Estados Unidos já está completamente vacinado. O nosso país, a previsão é de que até outubro, até pelo menos o final do ano, dezembro, toda a população esteja vacinada. E outros países muito mais avançados, igual os Estados Unidos, lá por julho já estarão todos vacinados. Então imagine, todos nós estamos vacinados. Parece que vencemos a batalha contra esse inimigo invisível. E aí temos a surpresa de uma cepa que invalida todas as vacinas até aqui. É basicamente isso. Ou seja, pelo que eu entendi, a gente vai se vacinar, mas não estaremos imunizados. Estaremos imunizados contra cepas anteriores, as que já existem, mas não contra essa. Então é como se tudo retornasse a estaca zero. É como se a pandemia, 2 anos depois, voltasse a estaca zero. É como se ela estivesse começando de novo, com uma variante do vírus que é tão diferente, mas tão diferente, que parece um novo coronavírus completamente novo. É praticamente como se uma nova pandemia começasse. Que todos os nossos esforços de a gente se precaver contra a pandemia e as suas variantes que existiam até aqui vão por terra abaixo. Então você imagina, se todas as formulações que os médicos, os químicos, os cientistas, quero dizer, os químicos fizeram para as várias vacinas que já existem, e eles perceberem lá em dezembro que não vai funcionar para a nova cepa, toda essa pesquisa foi perdida, vai ter que ser descartada, eles vão ter que começar do zero.
Mas, de acordo com o Kibidi, isso vai gerar uma polarização novamente no planeta. Gigantesca. Os governantes ficarão sem saber o que fazer novamente. Incentivamos a população a continuar a se vacinar, visto que essa vacina não funciona mais agora, cientificamente. Ou escondemos debaixo do pano de que essa vacina não funciona para a nova cepa. E, infelizmente, aqueles que são negacionistas, são conspiradores, aqueles que teorizam conspirações, vão ver essa nova oportunidade em dezembro como a situação perfeita para incentivarem as pessoas a deixarem de se vacinar. Dizendo que, vejam, qual que é o ponto de se vacinar? Vejam, agora tem até uma cepa que não dá, a vacina não faz efeito contra ela. Então, novamente, a mídia e a sociedade ficará polarizada, mas num nível não visto ainda, entre os que sempre foram a favor da ciência e os que são contra a ciência. Alguns governos, de acordo com o Kibidi, vão fechar ainda mais o cerco, vão obrigar a sua população a usar o estoque, o excedente de vacinas que terão, mesmo que essas já não funcionem mais para a nova cepa, para dar um efeito placebo na população, de que estão protegidas realmente. E outros países vão parar com o processo de vacinação completamente, por verem ser inútil contra a nova cepa que surgirá. Preferirão realocar os seus recursos, tanto monetários quanto de pessoal, para começar a pesquisar do zero como criar uma nova vacina para essa cepa. E de acordo com o Kibidi, isso vai acontecer. Porque ele disse que toda a sombra da espécie humana veio à tona desde o início da pandemia. Todos aqueles que eram contra a ciência e não tinham voz começaram a se manifestar. Os teoristas da conspiração, os conspiradores. E eles, mesmo diante de tantas mortes, como até o próprio presidente da nossa república seguiu nessa toada, se recusaram a ver a ilusão das suas crenças. Mas a vontade deles de que a vacina fosse realmente algo conspiratório foi tanta que isso desceu não só para o subconsciente deles, mas desceu para o subconsciente da espécie como um todo. E todos nós compartilhamos o mesmo subconsciente. E essa vontade de não viver a realidade, de ser um negacionista da realidade, negar a ciência, foi tanta que isso desceu com tanta força para o subconsciente da espécie. Veja, a maioria das pessoas acredita na ciência no mundo, mas esses poucos milhares ao redor do planeta, ou milhões talvez, que acreditam de que a ciência está num plano para derrotar a humanidade, para exterminar a humanidade, foi tanta que isso desceu para o subconsciente deles, por conseguinte, desceu para o subconsciente da espécie, e tudo quando desce para o nosso subconsciente, pessoal, se materializa mais cedo ou mais tarde. E aí, é o subconsciente da espécie que estará criando essa nova situação na pandemia, aonde uma nova cepa do vírus, é praticamente como se ela fosse especializada, e ela vai ter como alvo essa nova cepa, ela vai taguear
o alvo dela será todas as pessoas vacinadas. É como se o tabuleiro virasse. Nem mesmo a ciência conseguirá nos proteger. E mostrando a capacidade, a adaptabilidade desse vírus. Então note, não são as vacinas que vão causar essa nova cepa. As vacinas são seguras, entendam. Mas é que o vírus, essa nova cepa, será capaz e ele dará preferência, ele conseguirá se proliferar com facilidade no corpo daqueles vacinados. Isso quer dizer então, Charlie, não devo tomar a vacina? Não, tome a vacina. Na minha casa, todos vamos tomar. Minha mãe já tomou, o meu pai vai tomar daqui 2 semanas, que vai chegar na idade dele, e eu vou tomar assim que chegar na minha faixa etária. Note, o que vai acontecer em dezembro, se acontecer em dezembro, nada tem a ver com a qualidade e o efeito de produção das vacinas. As vacinas são seguras. Tem a ver com o inconsciente coletivo, subconsciente coletivo da espécie, que está plasmando a realidade e vai conseguir criar algo no físico que tantos teoristas da conspiração adorariam ver acontecer para ele sentir que está reforçando um pouco a crença deles. Detalhe, são raras as vezes que nós vemos mestres galácticos, tá? Falando tão claramente do que está para acontecer. Quando eles falam de algo nesses termos, com tanta clareza, é porque já está muito densificado. É porque já está em vias de manifestação. É quase assim, não dá para parar essa manifestação. Vai acontecer em escala menor ou maior. De qualquer maneira, a consciência, o universo, tudo é plasmável. Então, eu espero e eu acredito que todos vocês esperam que isso não venha a acontecer em dezembro e que Kibdi esteja errado. Sinceramente. O que resultará dessa nova roda, desse novo ciclo de polarização no planeta, reiniciar todas as conversas sobre a pandemia, sobre o vírus. Obviamente, muitos desencarnes, pelo que eu entendi. Kibdi não falou claramente. Muitos espíritos vão decidir deixar o planeta. Muitas outras coisas e estruturas no planeta vão cair. Soltura. E mais uma oportunidade de vermos quem está do lado da ciência, da verdade, dos estudiosos, e quem no planeta está contra o avanço da espécie. Novamente, essa pandemia vai dar a oportunidade de polarizar o planeta nesse nível, mas num nível ainda não visto como até aqui. Kibdi também disse que, infelizmente, isso não são palavras dele, isso agora é minha palavra, infelizmente, por um momento, os teoristas da conspiração vão ter um breve momento de glória, de holofote, reforçando até ideologias políticas que se valem dessas teorias da conspiração. Fortalecendo até mesmo, ele falou do Brasil, certos candidatos que no atual momento estão em desaprovação pela população. E eu vou falar bem aberto aqui com vocês. O presidente da República, nós bem sabemos que ele é de direita, que ele apoiava teorias da conspiração como QAnon e outras que vieram dos Estados Unidos. Então, Kibdi falou que Bolsonaro provavelmente, se isso se concretizar em dezembro, pode ter a sua popularidade voltando a crescer novamente, o que agora está em queda.
Tudo isso que ele falou que vai acontecer em dezembro é um produto da consciência humana, quer dizer, do subconsciente humano. Tudo antes de ser solto precisa ficar bem exacerbado, claro, para que nós enxerguemos o que precisa ser solto ou liberado. Dos 3 planetas passando pela transição planetária, de acordo com Kibidi, o que está se saindo melhor na transição, que teve uma transição, está tendo uma transição mais amena, é Terra. Novamente, pessoal, isso não é uma profecia, isso é apenas algo que está no horizonte da humanidade. Algo que já conseguiu ser enxergado com clareza por um mestre galáctico. E o que nós temos que fazer é não se apavorar, não deixar de tomar a vacina por causa disso. Porque isso será uma especificidade do vírus, o vírus vai se adaptar. A vacina que existe agora nem tem como combater essa nova cepa porque ela nem existe. Só é que quando ela passar a existir, as vacinas não conseguirão fazer frente a ela. E mais, essa nova cepa vai ter uma preferência especial por quem estiver vacinado. Agora, por causa disso eu não vou me vacinar? Não, vacine-se. Pois além dessa nova cepa, nós já temos todas as outras aí correndo pelo ar e sendo transmitidas pela população. Pelo menos com a vacina você estará protegido contra as cepas que já existem. Então serão 5, 6, 10, 15 cepas a menos que você vai ter que se preocupar de contrair. Quanto a essa nova cepa, todos nós estaremos no mesmo barco, estaremos sem... Para essa nova cepa, estaremos todos desprevenidos. E teremos que passar por esse fato, se ele assim se materializar como enxergado, visualizado por Kibidi. Então, cuidemos da nossa saúde agora. Cuidemos da nossa saúde espiritual. Soltemos tudo que traz peso para a nossa saúde física, para a nossa saúde espiritual. Porque os prospectos não são positivos do ponto de vista da saúde. Por outro lado, serão positivos porque exacerbarão problemas do inconsciente humano. Mas a que preço? Talvez se cada um de nós produzirmos uma soltura agora, nos equilibrarmos, podemos por ressonância, pela luz que emanamos, iluminar perspectivas e potenciais para outros, principalmente aqueles dentro da sociedade que geraram essas teorias conspiratórias, para que eles liberem essas também do seu subconsciente. Assim, levelizando isso que o inconsciente da humanidade já está produzindo para se manifestar em dezembro desse ano. E talvez assim, quem sabe, consigamos impedir esse prospecto. Não nessa reunião com Kibidi, mas eu ouvi recentemente, aqui numa das faixas espirituais do nosso sistema planetário, de que sim, haveria uma terceira onda do coronavírus, mas eles não falaram dessa nova cepa que Kibidi falou. Parece que seria essas cepas que já estão aí mesmo e de que essa mataria muitas crianças. Eu não sei se eles já tinham alguma informação como essa que Kibidi compartilhou, estavam se referindo a esta nova cepa que Kibidi mencionou, mas vale a pena eu mencionar aqui também. Note, pessoal, isso não são profecias, isso não são previsões, isso são possibilidades que já começam a se desenhar no éter que lida com a materialização de eventos para o nosso planeta dentro da transição planetária.
Pode acontecer de chegar em dezembro, nada do que eu disse, na verdade, recomunicando o que Kibidi disse acontecer. E que bom se não acontecer. Mas se de fato acontecer, mostra que a humanidade não está passando no teste energético. Pois ela está com o mesmo problema que às vezes vocês como indivíduos estão. A humanidade não consegue soltar a dor produzida pela pandemia. A humanidade não consegue entender as oportunidades que, mesmo que através de algo muito doloroso que foi a pandemia, foram nos apresentadas para nos interiorizarmos, para mudarmos, para darmos guinadas na vida. De uma certa maneira, Kibidi disse que o inconsciente da humanidade se afeiçoou ao aspecto da pandemia. Algo meio macabro. É como se a humanidade tivesse um prazer sádico por sofrer. E por isso que sempre ficamos atraindo experiências ou versões de uma mesma experiência nefasta cada vez pior. E com isso tudo, são informações delicadas, pessoal. Não importa, não fará diferença orar, mentalizar, pois o segredo é soltar, levelizar, é equilibrar. Que todos nós soltemos a necessidade de acreditarmos em fantasias que vão contra a ciência, que todos nós soltemos a necessidade de acreditar em coisas fantasiosas que não têm base nem no físico e nem no mundo espiritual. Que todos nós soltemos a necessidade do medo das vacinas, pois vacinas salvam. Que todos nós soltemos a necessidade de apoiar ideologias políticas que quer sejam completamente opostas à ciência, ou quer aquelas que são a favor da ciência, mas que também deixam a desejar em defender outras áreas de conhecimento. Afinal, bem sabemos, tanto no Brasil como em qualquer país, que ambas ideologias, esquerda e direita, sempre falham em áreas como educação. Não importa quem faz mais ou faz menos. Ou na área de ciências, não dão incentivos o suficiente, ou na área de educação. No fim, são tudo a mesma coisa, muito bem disfarçadas como sendo coisas diferentes. Que soltemos a necessidade de brigar, de impor as nossas opiniões, ou de nos sentirmos tão ofendidos quando alguém tem uma opinião diferente da nossa, que nós precisamos bloquear essa pessoa, deixar de segui-la no Instagram, no Facebook ou no YouTube. Soltemos, é hora de soltar. A humanidade não está soltando. Tremendo sofrimento, tremenda tristeza foi gerada por essa pandemia. Só que ela não foi liberada. E a humanidade foi guardando, foi inflando isso, foi jogando isso para o subconsciente, toda essa tristeza. E aí o que o subconsciente da humanidade pode produzir? Apenas mais tristeza. Mas que nós que estamos aqui nesse canal não sejamos agentes contribuintes desses próximos capítulos de tristeza que nós queremos evitar. Que no compartilhar dessas informações não caiamos no medo, pois isso aqui está sendo compartilhado porque é responsabilidade que nós, ou que pelo menos alguns de nós dentro da massa da humanidade, saibamos o que a massa como um todo está produzindo a nível etérico, a nível energético. Pois esse é o primeiro passo, tomar consciência do que está sendo manifestado, para, se não for o que queremos, mudarmos a tempo. Sempre há uma solução. Por isso, soltura e equilíbrio. Comece soltando hoje mesmo
tudo na tua saúde física que não te serve, tudo na sua saúde emocional, tudo na tua saúde espiritual, tudo na sua saúde profissional, na sua saúde de relacionamento. Soltem, liberem e equilibrem-se. Pois já a separação do trigo e do joio novamente vai voltar a se exacerbar, a ficar visível na massa da humanidade. E eu só espero que eu e você estejamos na massa mais leve. Naqueles que pelo menos fizeram um esforço de estar no fluxo universal. E essa massa não precisa ser um lado ou o outro lado. Pode ser nenhum dos dois. Pode ser aquele lado que não é lado nenhum. A força ponto de equilíbrio para que esses dois lados não se degladiem-se entre si. Ou um acabe se auto-aniquilando e quebrando a balança. Eu e você, nós somos um dos poucos pontos de sanidade na consciência desse planeta. E por isso mais será demandado de nós. É hora de levelizar-se, é hora de soltar e equilibrar, permissionar. Temos muito o que pensar sobre essa live. Muito o que pensar. Lembre-se, soltar e equilibrar. Esse processo duplo de dois elementos é outra palavra para amar. O amor é a epítome da soltura e por isso é a manifestação perfeita, inabalável do equilíbrio. A humanidade se apegou ao seu sofrimento e não consegue soltá-lo, não consegue se desvencilhar da pandemia. Por sua vez, não consegue equilibrar os problemas gerados pela pandemia, ou não consegue se reestruturar para sair dos problemas gerados pela pandemia. E o que é isso? Falta de amor na humanidade. Que a partir de agora a sua definição de amor seja sempre, para todo sempre. Sempre soltar quando necessário e requerido. Melhor, sempre soltar quando a hora assim o for. E equilibrar-se, pois isso é todo o dever do amor. E que ao realizar esse dever, não seja dever, mas o prazer do eu sou em viver em plena êxtase. E todas as coisas se assentam para o melhor de tudo na criação, quando assim o é e acontece, pois tudo está bem no todo do universo. Eu sou Charlie Austin e eu sou tu. Agradeço muito por todos que vieram estar conosco nessa live. Lembre-se, tudo que eu compartilhei aqui, principalmente a parte final dessa live, Kibidi, não são informações minhas. São informações nossas. O que nós faremos com essas informações é a decisão e responsabilidade de cada um. Use-as para refletir sobre o momento atual, na sua vida e da humanidade. Use-as para se empoderar e não para cair numa poça de medo. Use-as como o mestre que és, para agregar. Use-as porque você sabe que o amor é invencível. E tudo, quando nós o enxergamos através do olhar do amor, tudo pode ser uma ferramenta para esse amor se conduzir e se espalhar pelo mundo. Nunca se esqueça, o amor vive no mundo através de você. Uma ótima noite
Nos vemos nas lives das próximas semanas.